No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Eu sou o Dr. Ricardo Silveira Leite, coordenador do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia e Gestão, e hoje o nosso bate-papo vai tratar de um tema que está transformando profundamente a prática farmacêutica. Nós vamos falar um pouquinho de tecnologia e inovação e para onde está indo a profissão farmacêutica, a nossa profissão. Para a gente conversar sobre esse assunto, tenho aqui dois ilustres colegas com grande experiência nessa área, o Dr. Samuel Pereira Pires e o Dr. Reinaldo Cordeiro de Oliveira. Sejam muito bem-vindos. Vou pedir agora para vocês se apresentarem um pouquinho para o nosso público. Boa noite, ouvintes do Farmácia em Dia. Aqui é o Samuel Pires, sou farmacêutico, sou formado há mais de 20 anos, trabalho no varejo praticamente toda a minha carreira, apesar de ter transitado também pela distribuição farmacêutica e também pela indústria farmacêutica. Mas a vida inteira foi atrás de um balcão, atendendo o nosso paciente ou vendendo para uma farmácia. Então, me considero um profissional com uma experiência interessante dentro do varejo farmacêutico. E queria agradecer também o convite, Dr. Ricardo, por estar participando aqui desse podcast, e também agradeço o conselho, o CRF aqui de São Paulo, pela oportunidade. Olá, colegas farmacêuticos, agradeço o convite, doutor Ricardo, agradeço o convite do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Bom, como o doutor Ricardo comentou, sou Reinaldo Cordeiro, também tenho mais de 2 décadas de formado, também tenho mais de 2 décadas atuando no varejo farmacêutico, um local que emprega mais de 70% de todos os farmacêuticos formados. E a ideia é que a gente possa aqui, durante esse momento desse podcast, a gente abordar temas super importantes para a profissão farmacêutica. Obrigado. Nos últimos anos, temos visto um movimento muito forte de digitalização acontecendo em todas as áreas, na saúde e na farmácia não é diferente, né, gente? Então, eu queria, com o Dr. Samuel, o Dr. Reinaldo, na prática, né, vocês têm visto de inovação que já está impactando no atendimento farmacêutico no dia a dia? Bom, Dr. Ricardo, a digitalização ela vem em ritmo acelerado. Quando nós olhamos o que impacta no dia a dia dos nossos colegas farmacêuticos e também na jornada do paciente dentro de uma farmácia, a gente pode falar de sistemas que estão ganhando força, como o sistema de prescrição eletrônica. Eu acho que isso tem impactado diretamente na fluidez da prescrição e do atendimento, inclusive conjugado com o farmacêutico. Uma coisa também que vem impulsionando cada vez mais isso, o uso de dados, a indústria utilizando ferramentas de CRM, a própria farmácia também, para ajudar o consumidor desse medicamento a ter o uso mais consciente, o uso mais eficaz. Eu acredito muito também em relação ao uso de tecnologia da inteligência artificial, que também vem não para substituir, mas para ajudar o farmacêutico a melhorar a jornada do paciente dentro da loja, entre outras tecnologias que vêm impactando dentro do varejo. O que o senhor acha, doutor Reinaldo? Concordo, doutor Samuel, acho que você abordou bem profundamente essas principais mudanças, né? E aí o que eu posso acrescentar aqui é que está ocorrendo e ocorrerá nos próximos anos uma mudança no papel dos farmacêuticos dentro das farmácias, dentro das drogarias e também nas outras áreas de atuação. E essa mudança do papel do farmacêutico passa por essa utilização da tecnologia. E o que eu estou tentando dizer? Passa pela utilização da tecnologia, porque todo o ciclo do medicamento, seja a compra, seja o controle, seja o controle de estoque, seja todo o ciclo do medicamento, passa a ser gerido ou agora ou nos próximos anos por essas ferramentas que você, doutor Samuel, comentou aqui.
a inteligência artificial, os novos sistemas que vêm chegando agora. Por que tem uma mudança no papel do farmacêutico? E é importante que os farmacêuticos que estão nos escutando façam essa mudança. Porque o farmacêutico do futuro, ele deixa, ou ele tem a facilidade da tecnologia para cuidar do produto, para sobrar tempo para ele poder cuidar dos pacientes, para que ele possa cuidar da saúde do paciente. O farmacêutico, ele não é só um profissional do medicamento. Ele é um profissional do cuidado da saúde. E o medicamento está dentro do cuidado da saúde. Então, cuidar da saúde dos pacientes, tornando essa experiência, e aí vou falar um pouco do varejo, doutor Samuel, para a gente tangibilizar um pouco isso, cuidar da saúde do paciente no varejo, nas farmácias, nas drogarias, e cuidar da experiência desse cliente é o que vai fidelizar o cliente dentro desses estabelecimentos, é o que vai fidelizar o paciente/cliente para o nosso farmacêutico. Então, tem uma mudança nessas tecnologias que você comentou, doutor Samuel, na mudança do papel do farmacêutico. É importante que os farmacêuticos esteja claro isso para ele, que essa mudança acontece ou agora ou nos próximos anos. Eu concordo, doutor Reinaldo. Essa mudança, ela é uma mudança que ela está acontecendo. Eu diria que não seria para os próximos anos. Eu acredito que isso é algo que já está acontecendo. Com toda essa tecnologia, imagina só, a farmácia, ela, através dos próprios sistemas, dos próprios ERPs, vão ter os próprios controles de estoque, o próprio sistema vai sugerir a compra do produto, a recompra do produto, o próprio sistema, quando o farmacêutico for digitar o produto ou colocar o produto na cesta daquele paciente, já vai trazer a informação de interações para poder subsidiar de informação o farmacêutico. Então, eu acredito que as ferramentas elas vão ser de suma importância para o farmacêutico ter mais tempo para poder dar atenção farmacêutica, fidelizar aquele paciente dentro daquele estabelecimento de saúde, e aí só frisando a importância da farmácia no Brasil, a cada 5 farmácias tem uma UBS. Então, hoje, a farmácia é o primeiro ponto de saúde. E com isso também o farmacêutico ganha mais relevância, porque ele deixa de se tornar um profissional que entrega medicamento para se tornar realmente um consultor de saúde. O uso da tecnologia, ela vai trazer essa situação, que é a situação real e que é a situação para que o farmacêutico é formado para cuidar da saúde do ser humano dentro daquele estabelecimento. A tecnologia, ela é nossa aliada, porém, os farmacêuticos, as farmacêuticas, precisam estar atentos a essas mudanças que estão ocorrendo para poder, de fato, desempenhar uma função melhor e dar melhor uma atenção farmacêutica ali ao paciente e, de fato, contribuir para a saúde daquele indivíduo. Então, olhando para esse cenário, né, que vocês colocaram, né, o que a gente pode concluir? Que a farmácia vai muito além de um balcão. E aí a gente pode falar um pouquinho dentro desse momento, desse cenário, sobre modelo de negócio. E chamando atenção para isso, né, os modelos de negócios, eles passam por um momento de ampliação do papel do farmacêutico, através de oferecer diferentes serviços para a população, né? Na opinião de vocês, quais são os formatos mais inovadores? Quais são as tendências que estão se abrindo aí dos novos modelos de negócio quando a gente fala de farmácia? Bom, vamos lá. Vamos retornar rapidamente ao passado, né? O papel do farmacêutico há anos atrás. Vamos colocar na década de 70, de 80 para trás, o farmacêutico ele tinha um papel, não que não tenha hoje, mas um papel muito mais efetivo na sociedade. E aí, com o aumento do número de farmácias, enfim, a oferta das demandas, o modelo farmacêutico se tornou muito transacional. E agora, com as novas RDCs,
o farmacêutico toma um papel que é o papel fundamental para aquilo que ele foi formado, para aquilo qual é a sua vocação, né, que é servir a população, trazer um atendimento qualificado, atenção farmacêutica, e com isso começou a se ganhar notoriedade aos consultórios farmacêuticos. Então, eu acredito muito que o modelo de negócio sustentável daqui para frente, as farmácias, a grande rede, né, as redes corporativas já estão acoplando, né, consultórios farmacêuticos em seu negócio, as redes corporativistas, as associativistas, algumas estão, mas eu acredito que isso é um futuro, né, promissor em massa, isso vai ganhar escala. Hoje, existem algumas lojas que já trabalham com os consultórios farmacêuticos, com a atenção farmacêutica em sala especializada dentro da farmácia, e isso daí também vai trazer não só relevância para aquele atendimento ao paciente, mas também segurança para aquele indivíduo que está indo, né, a fazer a extensão daquele tratamento médico que foi indicado, né, que foi prescrito. Acho que também clínicas de serviços integrados, eu tenho certeza, isso nós entendemos que algumas farmácias no Brasil, né, com clínicas de vacinação, testes rápidos, isso vai trazer também um banco de dados de acompanhamento do paciente, né? Isso também com certeza vai agregar muito para a jornada do paciente dentro da farmácia e também para melhoria da saúde daquele indivíduo, e as farmácias elas caminham para essa vertente. Está acontecendo muita coisa aqui no Brasil que já acontece fora em outros países como Inglaterra, Estados Unidos. Eu acredito que nós estamos evoluindo muito nessa vertente. E falando de modelo de negócio, falando de varejo mesmo, eu acredito muito no modelo associativista, falando do empresário, aquele que é farmacêutico e que ele quer atuar como farmacêutico, mas também como empresário. Como existe também em outros países, né? Para você ter uma farmácia, você tem que ser farmacêutico. Modelo associativista, modelo de franquia, modelo de cessão de marca, são modelos aí que também dão subsídio administrativo, subsídios técnicos, para que aquele farmacêutico empreendedor consiga aí prosperar na sua carreira de empresário também. Poxa, o doutor Samuel abordou profundamente vários temas aqui. O que eu posso agregar a essa fala do doutor Samuel? Eu vou voltar àquela primeira fala. Eu acho que o modelo, doutor Ricardo, de negócio passa por isso que o doutor Samuel comentou, e eu envelopo tudo isso que ele comentou com a questão da experiência do paciente/cliente dentro das farmácias, né? A experiência que aquele cliente, que aquele paciente terá dentro da sua farmácia que vai manter aquele negócio ativo, que vai manter o fluxo necessário para aquele negócio, né? E a experiência passa, colegas farmacêuticos e colegas farmacêuticas que estão nos ouvindo, passa pelo cuidado em saúde. O Dr. Samuel colocou super bem aqui o consultório farmacêutico, colocou a farmácia como estabelecimento de saúde, né? Passa pelos serviços farmacêuticos que a gente faz dentro das salas ou dos consultórios, passa pela aplicação de vacinas, também feito dentro das salas ou dentro dos consultórios. Agora, dos testes laboratoriais remotos, também podendo ser executado dentro das farmácias e dentro das salas e dos consultórios, também da teleinterconsulta. Então, passa por uma série de serviços de saúde que estão relacionados ao cuidado da saúde, né? E aí, voltando na questão da experiência, é necessário que o farmacêutico olhe para esses serviços, olhe para a experiência do paciente. Gostaria de ouvir o Dr. Samuel sobre isso, com o olhar da atenção primária, de como que ele pode contribuir para a saúde do paciente, olhando a camada de atenção primária, que é promover saúde, promoção da saúde, proteção da saúde, a primeira atenção e a prevenção de doenças. A atenção primária passa por esses 4 itens.
E o que vai manter isso é o cliente entender que ele vai ir até a farmácia, que ele vai ter um profissional farmacêutico capacitado, pronto para cuidar da saúde dele, olhando esses 4 itens que eu acabei de colocar aqui, né? Com certeza, doutor Ricardo e doutor Reinaldo, em relação ao acesso ao atendimento primário, bom, as ferramentas elas estão aí para dar suporte aos nossos farmacêuticos ou farmacêuticas ganharem tempo para poder executar a função essencial do farmacêutico. A ferramenta ela está aí como subsídio, ela não substitui, pelo contrário. Eu acredito verdadeiramente que o cargo do farmacêutico e da farmacêutica dentro do estabelecimento de saúde ele ele nunca será substituído por nenhum tipo de inteligência. Pelo contrário, nós vamos utilizar essa inteligência para nos dar mais subsídio. Eu acredito verdadeiramente que o farmacêutico e farmacêutica vai desempenhar um papel não somente técnico, mas estratégico dentro da farmácia. Porque, de alguma forma, o farmacêutico e a farmacêutica vai desdobrar conhecimento através das suas atitudes, através do tempo que vai ocasionar, porque quando você sai da operação, que tem que manusear muitos sistemas, que você sai atrás de operações robustas, onde o ser humano precisa estar dentro da operação, sobra tempo para você estudar, se aperfeiçoar e aplicar conhecimento, principalmente no nosso paciente, na atenção básica da saúde. Bom, tocando nesse assunto, né, que vocês falaram, está provocando muito debate, né? Eu queria trazer para a gente conversar um pouquinho a questão da inteligência artificial. Ela já é uma realidade e está presente já no varejo farmacêutico, na farmácia, né? Como que vocês enxergam o uso da IA no nosso campo, tanto na farmácia comunitária como em outros serviços, né? É claro que quais os cuidados que a gente precisa pensar para garantir o uso de uma forma ética, né, e seguro dessa tecnologia. Pode começar, doutor Samuel. Bom, o doutor Ricardo possivelmente é um dos principais especialistas nesse assunto no Brasil, né? Inclusive tem formação disso fora do país. Quem sou eu para falar aqui, viu, doutor Ricardo? Eu acredito que... Mas eu vou dar aqui aqui um pouco do meu conhecimento, tá? Eu acredito que com os algoritmos de inteligência, nós vamos conseguir ter uma acuracidade melhor de reposição de estoque. Então, muito em cima do comportamento de compra do paciente. Também com inteligência artificial, a gente vai conseguir identificar padrões de uso do medicamento e também riscos de interações medicamentosas. Eu acredito que essa ferramenta vai ser muito valiosa para o farmacêutico. E também a questão dos chatbots. Isso é um pouco polêmico, a questão do chatbot, porque imagina, sistemas que conversam com o humano através de rede social ou até mesmo pelo WhatsApp, onde tiram dúvidas, porém dúvidas simples, né, de pacientes. Tudo tem um certo limite, porque obviamente a inteligência ela precisa ser treinada, ela difere muito algum tempo, e com saúde a gente não pode brincar, né? Um robô orientando um humano sem a tutoria de um especialista, isso é talvez um pouco perigoso. Eu estive na China há pouco tempo atrás, e lá o que está acontecendo aqui no Brasil já acontece na China há muito tempo, nessa parte de inteligência artificial, na parte de tecnologia. Então, tudo lá é algoritmo, tudo lá tem um banco de dados gigantesco. Só que aí a gente entra numa seara também, né, que a inteligência artificial, ela nunca vai substituir o farmacêutico, porém, ela vai potencializar o trabalho do farmacêutico. Agora, tem alguns cuidados éticos que precisa ter. Por exemplo, é necessário garantir a confidencialidade e a privacidade dos dados, mediante a Lei de Proteção Geral dos Dados, LGPD. E também tomar um cuidado para evitar viés que possa comprometer recomendações. Acho que isso também é um perigo. E também usar a tecnologia como apoio.
porque nunca como um substituto da escuta humana e do olhar clínico. Então, a tecnologia, ela serve como apoio. Então, essa é um pouco da minha visão a respeito da inteligência artificial. Eu acredito que vai auxiliar muito, porque imagina, a nossa formação ela é muito técnica e, obviamente, existem muitos casos que necessita de apoio técnico, né? Nós não somos nossa cabeça, nós temos massa suficiente para entender tudo aquilo que é necessário. Antigamente pesquisávamos em livros, hoje nós temos a inteligência artificial que ela, se ela for bem treinada, obviamente ela vai ajudar o profissional farmacêutico a tirar dúvidas, ajudar a complementar ali o seu atendimento. E, doutor Reinaldo, o que o senhor acha a respeito desse tema, inteligência? Estou concordando bastante com você hoje, doutor Samuel. Primeiro que eu acho que eu também concordo, doutor Ricardo é a pessoa para poder fechar esse assunto. Eu gostaria de ouvi-lo também sobre inteligência artificial. Eu ratifico o que o senhor comentou. Hoje, no volume de informações clínicas que existe hoje, a quantidade de papers que são produzidos todos os dias cientificamente, papers de qualidade, é humanamente impossível o farmacêutico acompanhar esse volume de informações clínicas para ser esse gestor ou esse navegador da saúde do paciente. Então, como o senhor comentou, a AI, ou ela vai estar sendo utilizada agora, ou ela vai estar sendo utilizada nos próximos anos para ser esse apoio do farmacêutico, para que ele possa cada vez mais atuar nessa camada que a gente citou no questionamento anterior, que é na atenção primária. Mas eu deixo aqui algumas provocações que elas estão, talvez, além da tecnologia propriamente dita, né? Porque a utilização da tecnologia e o uso da tecnologia e o emprego da tecnologia, eu acho que é um ponto que ele vai acontecer, é uma questão de tempo isso, mas há a necessidade da mudança do mindset dos nossos colegas e de nós que aqui estamos, nossos colegas farmacêuticos e farmacêuticas, para aprender a poder fazer boas perguntas, ou os bons prompts, como diz o Dr. Ricardo, para AI, e além de saber fazer boas perguntas e bons prompts, saber interpretar quais são as respostas que esses agentes estão retornando e como que estas respostas se conectam com a necessidade de saúde do paciente, seja uma interação medicamentosa, seja uma orientação, seja uma indicação de um outro profissional, seja realizar um diagnóstico, seja que tipo de resposta esses agentes dão e que tipo de conexão que esse farmacêutico e nós farmacêuticos precisamos fazer para poder apoiar isso. Eu estive na Abrafarma comentando com o Dr. Ricardo que tem o uso da tecnologia, e isso vai acontecer, e o farmacêutico tem que estar preparado para isso, mas ele precisa saber fazer boas perguntas, que são os prompts, e saber conectar essas respostas com as necessidades de saúde do paciente. Doutor Ricardo, gostaríamos de te ouvir sobre isso. Então, eu acredito muito, né, que a AI, né, ela vai trazer para a gente, nessa discussão, ela como um suporte para o farmacêutico, para o profissional. E bem como o Dr. Reinaldo falou, né, a pergunta, o prompt e a interpretação da resposta, ela vai fazer tudo, trazer mais velocidade, mais informação, aquela informação adequada para auxiliar o farmacêutico na sua abordagem que ele vai dar para o paciente. Como a gente falou, ele é uma fonte de buscar informação qualificada, mas precisa de alguém por trás dando o direcionamento para a inteligência funcionar, né? Então, isso é fundamental. E vai exigir dos profissionais o treinamento adequado para saber usar, né? Eu acho que isso, e essa é uma mudança que a gente estava discutindo, né, Dr. Reinaldo, lá na Abrafarma, que é o modelo mental do profissional, ele se adaptar, aonde que ele vai buscar, como ele vai se preparar, como que ele vai entender
o que ela está trazendo de resposta, né? Para poder pegar essa informação e usar da melhor maneira no seu atendimento, na sua abordagem com o seu cliente, com o seu paciente. Além disso, de outras abordagens que ela traz para o segmento, né? Na utilização dos dados. Eu acredito muito na inteligência auxiliando, por exemplo, na adesão ao tratamento, que é um problema crônico que nós temos no Brasil, né? Existem estudos já publicados que mostram que um dos problemas das doenças crônicas é a baixa adesão ao tratamento. Você pega um paciente polimedicado. E como que o farmacêutico pode ajudar isso? Na abordagem que ele vai fazer quando ele está fazendo a dispensação desse medicamento, né? Orientando, acompanhando, né? Interagindo com esse paciente, né? Então, eu acredito muito nisso. Muito bom. Dando continuidade aqui, eu queria trazer mais um ponto para a gente discutir. A gente sabe que muitos profissionais já estão colocando essas inovações que a gente vem comentando aqui em prática, né? Vocês poderiam trazer para a gente alguns exemplos reais que vocês já viram, presenciaram, e o que esses exemplos têm a nos ensinar? Bom, doutor Ricardo, eu tive a oportunidade, né, de visitar algumas farmácias fora do país, que é uma rede de farmácia que fica na Inglaterra, né, fica no Reino Unido. E achei muito interessante, né, isso foi há poucos anos atrás, o modelo de atendimento, né, tudo aquilo que a gente está vivendo hoje no Brasil e algumas redes de farmácia, né? O farmacêutico como protagonista ali daquele local da saúde, né? Passando ali por dentro daquele negócio, porque queira ou não deixa de ser um negócio, salas de serviços farmacêuticos, né? Aqui no Brasil também venho acompanhando em algumas redes, em algumas das nossas lojas também, sobre vacinação, acompanhamento, aí você já tem aí o acompanhamento do paciente, né, com doenças crônicas, hipertensos, diabéticos, utilização de testes rápidos, e tudo isso muda o valor da percepção do paciente em relação ao farmacêutico. Também, outra coisa que eu venho acompanhando, inclusive no mercado, em nossas lojas também, a digitalização. Então, olhando as plataformas digitais, né, as vendas que hoje são feitas através de e-commerces, marketplace, e uma coisa interessante que daí o pequeno varejo consegue, nesse sentido, concorrer com o grande varejo também, é uma coisa interessante, porque isso gera inclusão e também competitividade, né? Visto que hoje, olhando o cenário econômico, a gente estava falando a respeito da própria Abrafarma, né? A Abrafarma hoje já representa quase 50% do mercado brasileiro, com 12 mil farmácias, mas o mercado brasileiro tem 94 mil farmácias, então isso gera equidade, né? O digital vem trazendo uma certa equidade em relação à questão de uma venda digital. E eu acredito, né, que o modelo de negócio ele está evoluindo em todas as esferas, não só nas redes corporativas, mas também nas redes associativistas e em alguns players independentes, algumas farmácias independentes também, tá? Mas lembrando que a função matricial do farmacêutico, ela está muito atrelada a esses novos modelos, né, de atendimento, onde que o farmacêutico protagoniza, né, em relação ao acompanhamento da saúde de toda jornada do paciente dentro do estabelecimento farmacêutico. Boa. Vou pegar o gancho do Dr. Samuel. O que me chamou a atenção, Dr. Samuel, em Londres e Liverpool, além da gama de serviços, dos consultórios, da estrutura e do modelo de negócio, o que me chamou a atenção nas 4 ou 5 lojas que eu visitei nessas cidades foi a capacidade técnica e clínica do farmacêutico em traduzir para o cliente com situações complexas e de forma simples e clara. Cheguei a acompanhar alguns atendimentos e ser atendido em algum desses locais, e realmente os profissionais, também por uma maturação do negócio, eles já rodam esse modelo de negócio há um tempo,
a maturação técnica dos farmacêuticos que atuam nesses locais realmente é muito profunda, e isso me chamou a atenção. Então, pode ser um dos pontos aqui, não sei se eu teve a mesma percepção lá também. E em Roma, especificamente, eu cheguei a visitar algumas farmácias em Roma nesse ano, e o que me chamou a atenção é que todas elas ofereciam o mesmo catálogo de serviços, com a mesma estrutura de lojas, né? Em algumas dessas farmácias da mesma rede, em Roma, não vou citar o nome, tinha uma fila para poder ser atendido pelo farmacêutico. Todas elas tinham farmacêutico presente naquele horário que eu visitei, foram 8 farmácias da mesma rede, e todas elas tinham uma fila, não de atendimento ao consultório, mas uma fila no balcão para poder falar com o farmacêutico. Isso me chamou muita atenção, porque volta naquele assunto, né, doutor Samuel, que a gente comentou nas perguntas anteriores, que é assim, que tipo de experiência que esse farmacêutico vai traduzir para o seu cliente e que vai levar esse cliente a buscar o farmacêutico dentro da farmácia, um profissional do cuidado da saúde. Então, acho que talvez essas duas situações, doutor Ricardo, doutor Samuel, me chamaram bastante atenção. Eu achei muito interessante isso que o senhor posicionou, e eu vivi absolutamente isso, e também tive também essa percepção da qualidade técnica em relação aos farmacêuticos, como são especialistas, né, em relação à base técnica de atendimento. E também falando agora de uma experiência bem rápido mesmo, eu fui conhecer, né, algumas farmacêuticas na China esse ano e, enfim, conheci uma rede de farmácia gigantesca, né? Hoje na China são 600 mil farmácias, interessante que todas elas são integradas. 30% do que se fatura dentro de uma farmácia na China é MTC, Medicina Tradicional Chinesa. Então, o trabalho do farmacêutico lá é assim, é essencialmente atendimento personalizado para cada paciente. Então, achei isso, apesar de ter o contraste da digitalização, que eu achei também isso interessantíssimo, o paciente ele pode se consultar num hospital, num vilarejo, em qualquer lugar da China, com o médico, essa receita ela já sai digital para o farmacêutico, e tem essa parte da digitalização, que você entrega um medicamento em qualquer lugar da China, dependendo do horário, no mesmo dia. Imagina a China, o tamanho. Então, a digitalização é integrada com o tradicional, com a medicina tradicional chinesa. Achei esse contraste aí também muito interessante. Eu acho que não foge muito aos modos do atendimento farmacêutico, que é personalizado, que é humanizado. Achei muito interessante também isso. Muito bom, né? Gente, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, né? São muitas coisas, né? Falar de inovação, tecnologia, de cenário, da profissão, da nossa profissão, né? Mas esse papo foi inspirador, desafia a gente a cada vez se aperfeiçoar mais, né? E trazer isso. Eu queria agradecer demais o Dr. Samuel, o Dr. Reinaldo, muito obrigado pela presença, por compartilharem conosco tanto conhecimento, experiência, né? Que vai trazer aí para o nosso público aí. Né? Queria dizer que vocês podem se despedir do nosso público, deixar as saudações finais aí. Bom, Dr. Ricardo, muito obrigado pelo convite, obrigado CRF pela oportunidade. Dr. Reinaldo, foi muito bom estar aqui contigo, bater esse papo, foi muito interessante. Eu gostaria também só de deixar um recado final, que o farmacêutico ele não pode parar de investir em sua educação contínua, especialmente em gestão e inovação. Outro ponto, o farmacêutico precisa se aproximar cada vez mais do paciente para oferecer orientação personalizada e também atuar de forma proativa, entender dados, identificar riscos e também propor soluções. Eu vejo que cada dia mais a nossa profissão está sendo valorizada, e eu queria externar que tenho muito orgulho de poder fazer parte dessa linda profissão. Hoje está se tornando cada vez mais reconhecida pelo
grande, né, pelo paciente, pelo público geral, e para mim é uma honra, um prazer poder dividir essa sala aqui com vocês, doutor Reinaldo e doutor Ricardo. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer, doutor Samuel, trocar e poder estar nesse bate-papo com você. Eu agradeço ao doutor Ricardo, agradeço o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo pelo convite. Deixo aqui também um ponto de reflexão para os nossos colegas farmacêuticos e farmacêuticas sobre algo que o doutor Samuel acabou de comentar, que é a oportunidade que nós temos agora, nesse momento, que é transformar a vida dos nossos clientes ou pacientes. Nós estamos lutando por esses espaços há décadas, espaços para poder fazer vacina, espaços para poder ter consultório farmacêutico, a farmácia como um estabelecimento de saúde, o papel clínico do farmacêutico. E agora nós temos uma grande oportunidade, que é fazer a diferença na vida dos nossos pacientes, das nossas pacientes. Um grande abraço a todos e a todas e muito obrigado pelo convite. Gente, dessa forma nós encerramos mais um episódio do Farmácia em Dia. Obrigado e nos encontramos numa próxima.